Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Esta frase de C.S. Lewis é tão profunda e verdadeira, e nós podemos ver isto ao lembrarmos dos grandes heróis da fé. O que dizer de Abraão, que antes de ser pai das nações, passou por um longo e difícil caminho, o caminho da espera. E o que dizer de Davi, o rei Davi, que antes de se tornar rei, passou por um difícil caminho, foi maltratado, perseguido e humilhado. São tantos exemplos inspiradores que nós veremos na Bíblia, mas como neste mês nós comemoramos o Dia da Mulher, eu queria trazer aqui o exemplo de uma grande mulher, para você, mulher. A rainha Esther, que antes de ser rainha, também era uma pessoa comum, assim como eu e você. Mas para chegar a ser a grande rainha do império, ela teve que tomar algumas atitudes importantes na vida. E aqui eu queria citar alguns. Esther, que era órfã desde pequena, passou por momentos muito difíceis. Nós não podemos nem imaginar como é o coração de uma pessoa que desde a infância perde o seu pai e a sua mãe. Quais são os traumas que são causados por essa perda? Então Esther, ela poderia ter se revoltado contra Deus. Esther poderia ter crescido uma jovem rebelde, mas ela decidiu aceitar a vontade de Deus para a sua vida. E mesmo diante de uma situação tão triste, dolorosa como uma perda, ela obedeceu ao Senhor e aceitou com resiliência aquilo que Deus tinha para ela. E por causa disso, Deus fez dela uma grande mulher, uma rainha. Esther, então, depois de perder os seus pais, recebe Mordecai, o seu primo, como seu novo tutor, um homem sábio trazido por Deus. E ela começa a aceitar aquele homem como seu pai. Veremos isso porque, diante de várias situações, Esther sempre se manteve obediente a Mordecai. Ela sempre levou em consideração os conselhos e as direções que Mordecai dava a ela. É interessante perceber isso na vida de Esther. Em várias situações nós veremos ela uma mulher que sabia ouvir aquilo que traziam diante dela e sabia respeitar as autoridades. Então Esther, aconselhada por Mordecai, se inscreve para ser a nova rainha de todo o Império Persa. E ela conquista esta posição também debaixo de obediência daquele tutor que cuidava de todas as mulheres. Ela começa a obedecê-lo, a seguir aquilo que ele comandava, e ela consegue conquistar o posto de rainha. Então Esther, depois de se tornar rainha, começam a chegar a elas as obrigações, não é? Depois de conquistarmos algo importante em nossa vida, vem com essas conquistas também as responsabilidades. Então um decreto terrível é lançado sobre todo o povo judeu, um decreto de morte. Esther, ela não se escondeu atrás da coroa diante de um decreto terrível contra os judeus, mas ela se posicionou a favor dos judeus. E você, como tem se posicionado diante dos problemas? Esther se posicionou e conclamou todo o povo judeu para um jejum e oração. Percebemos também na vida de Esther que ela era uma mulher de oração. Como vai a sua vida de oração? Você tem buscado diante de Deus em oração, entregar as suas angústias, os seus problemas? Tem colocado diante de Deus em oração os desafios do dia a dia? É muito importante que nós não nos esqueçamos que a oração é o que nos liga com o Senhor. A oração é o nosso diálogo dia a dia com o Senhor. Nós precisamos ter esse tempo de oração com o Senhor. E Esther, então, vai diante de Deus, coloca diante de Deus esse decreto terrível que havia sido lançado sobre o povo judeu e recebe do Senhor as estratégias para conseguir vencer esse desafio. Por meio da oração,
recebemos as estratégias para vencer os desafios da nossa vida. Entendeu? Pega essa daí, oração. E então, depois de receber as estratégias do Senhor, Esther vai até o rei. E aqui eu quero abrir um parêntese. Havia outro decreto naquele reino, de que aquele que se achegasse na presença do rei, sem ser convidado pelo rei, receberia uma pena de morte. Quem chegasse na presença do rei, sem ser convidado, seria morto. Então eu percebo outra atitude grandiosa de Esther. Esther se arriscava em fé. É isso aí. Você tem se arriscado em fé? Você tem andado pela fé? Depois de orar e buscar a orientação do Senhor, Esther sabia que ela precisava ir até o rei. Mas ela também sabia que havia esse decreto de morte terrível. Mas ela continuou firme em fé. Esther nos mostra que nós não devemos andar olhando para as coisas naturais, mas nós que cremos em Deus, somos convidados a olhar o sobrenatural. Somos convidados a nos arriscarmos em fé. Eu mesmo tenho tantas experiências com Deus, porque eu decidi me arriscar em fé. Eu tenho certeza de que se você se decidir por andar em fé, você vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. E então Esther se arrisca em fé e é recebida pelo rei de maneira tão amistosa. E eu te convido a ler o livro de Esther todo, que você vai saber, se você não conhece, vai conhecer toda essa história. E aí, a partir daquele momento em que ela é recebida pelo rei, usando das estratégias que o Senhor havia ordenado, ela consegue vencer aquele decreto de morte que era sobre os judeus. E o que eu aprendo com essa história toda de Esther? Nós somos convidados a superar momentos difíceis, confiando em Deus, permanecendo em Deus. Nós somos convidados a ter uma vida de oração, de entrega, de intimidade com o Senhor. E também somos convidados a andarmos por fé. E assim como eu disse aquela frase no início, pessoas comuns são treinadas pelas dificuldades para viverem o extraordinário. Nós cristãos somos convidados a não vivermos o ordinário, mas vivermos o extraordinário pela fé em Cristo Jesus.